A história do Border Collie. A origem da raça. O Border Collie nasceu na Grã-Bretanha, a maior ilha do arquipélago das Ilhas Britânicas, onde estão a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. A raça é o resultado de um competente trabalho de criação e seleção com a utilização das raças Bearded Collie, Ross Collie, Gordon e Pointer, originando o Border que conhecemos hoje. Um cão especial, dotado de extraordinária inteligência e enorme habilidade para o trabalho de pastoreio, entre outras disciplinas caninas. Mas para entender a origem do Border Collie, é preciso saber como surgiram os cães pastores. A origem dos cães pastores. A história nos revela que os primeiros cães de pastoreio mais robustos que o pastor de Berwick, e denominados Stamp-Tail Collies, foram levados para a Irlanda e para a Escócia, onde eram encontrados exemplares de Stamp-Tail Burley, acompanhados por ovelhas merino. Naquela época, não se buscava fazer uma seleção. A melhoria do desempenho durante o trabalho era o que verdadeiramente interessava, ocorrendo cruzamentos realizados entre os cães disponíveis ou até mesmo por meio de acasalamentos acidentais. Mais tarde, o cão desempenhou um papel na economia das terras altas e das ilhas, sendo amplamente utilizado como protetor de rebanho e guardião de moradias, além de eficiente auxiliar nas caçadas. Ao final do período de clãs, que durou até 1746, a paisagem social e econômica das terras altas transformou-se. Deixados pela população, os vales e planaltos passaram a ser utilizados como pastagens. Cenário ideal para o surgimento do Border Collie, que passou a ser selecionado de modo a adequar-se mais ao novo ambiente. Na verdade, são muito poucos os documentos que nos permitem rastrear com exatidão o surgimento do Border Collie, e, portanto, não há como definir com precisão as linhagens que deram origem à raça. O que sabemos é que em 1790, Thomas Berwick fez a xilogravura de um cão-pastor que se assemelhava a uma mistura entre as raças Ross Collie pelo longo e o Border Collie. As manchas brancas presentes no peito e nas pernas e a cor preta no restante do corpo pareciam sinalizar o surgimento da raça, mas ainda no campo da teoria. O que a xilogravura de Berwick de fato evidencia é que já existiam cães pastores na Inglaterra e suas fronteiras. A seleção da raça. Porém, foi apenas no decorrer do século XVIII que os ingleses iniciaram com maior interesse a seleção da raça, mais precisamente durante o reinado da Rainha Vitória. Nesse momento surgem os ancestrais do Bobtail e do Bearded Collie, mas também do Welsh Collie Blue Merle. Há quem afirme ser o Welsh Human, o pai dos Collies e também do Collie Black and Tan, presente no país de Gales. Mas não há evidências de que todos esses cães definiram ou contribuíram para a seleção do Border Collie em algum momento. Em 1860 surge o Show Collie e o Working Collie, eventos criados pelos apaixonados por cães pastores. Nessas ocasiões, os mais bonitos eram vendidos aos moradores da cidade, enquanto os demais eram destinados ao aperfeiçoamento para o trabalho. A partir daí, com o objetivo de melhorar as habilidades dos collies, ocorreu a inclusão dos sangues Gordon e Pointer, gerando cães com olfato e instinto de presa ainda mais aguçados.
Mas somente em 1873, tais eventos passaram a ser apreciados pelo grande público, o que ocorreu durante um primeiro concurso organizado nas terras de Lloyd Price, dando início a um importante trabalho de seleção. Em 1889, a própria Rainha Vitória, que também possuía um Border Collie de nome Sharp, compareceu a uma dessas competições organizadas em Llangollen, incentivando o aumento de público, inclusive de países vizinhos. A partir da década de 1890, as seleções se intensificaram, garantindo maior homogeneidade. Nascia em 1893 o exemplar Oldham 9, filho de Roy, preto e castanho, e Meg, preta, considerado o pai dos Border Collies, por fixar a raça e transmitir suas qualidades aos seus cerca de 200 descendentes, entre eles Cap 13, Sweet 21, Don 17, entre outros. O reconhecimento do Border Collie. Em julho de 1906, foi fundada a ISDS, International Sheepdog Society. Após a Primeira Guerra Mundial, um novo secretário foi nomeado dentro da ISDS, A. Reed, que impôs o nome oficial de Border Collie. A partir desse momento, mais e mais pessoas começaram a se inscrever em competições da raça para tornar seus cães reconhecidos e aceitos para a reprodução. A importação e exportação de exemplares de Border Collie também cresceu, com acentuado interesse pelos australianos e neozelandeses. Em 1908, foi instituído o Studbook Border, correspondente ao livro genealógico do Border Collie. Os 4 tipos de Border Collie. Devido às diferenças de relevo entre as planícies inglesas e as terras altas da Escócia, os agricultores criavam ovelhas de diferentes raças. O tipo de ovelha, bem como a topografia ao redor, levou a diferentes atributos físicos nos cães de pastoreio. Para poder torná-los mais eficientes, os agricultores e criadores adaptaram a morfologia dos cães de acordo com a sua região de trabalho. Assim surgiram 4 tipos de Border Collie, de acordo com a classificação de Sheila Grill, autora da obra K-Dogs from the Border Collie Family. O primeiro é o tipo da Northumbria, com altura média, pelagem áspera e muito pouco branco. O segundo corresponde aos cães da linha Cap, com pelos duros, pernaltas e com manchas brancas em maior quantidade, em particular com uma gola maior, descendo até as pernas. O terceiro é o tipo Nap, particularmente mais apreciado pelos americanos por sua melhor adaptação ao ambiente. São cães fortes, rápidos e poderosos, com pelos curtos e subpelo espesso e corpo menor, o que confere ao tipo uma aparência mais quadrada. Finalmente, o 4º tipo de Tommy de Herdman vem de Roy, pai de Oldham 9, bisavô de Tommy, pertencente a Isaac Herdman. Esses cães são tricolores, pretos, brancos e castanhos. Em 1972, sob a supervisão de Barbara Carpenter, criadora de uma bela linhagem de Border Collies, os chamados Brookings, foi fundado o Border Collie Club da Grã-Bretanha. Seu objetivo principal foi o de buscar o reconhecimento da raça pelo American Kennel Club e incentivar a sua produção no país, o que foi conquistado com muita dedicação e trabalho em 1976. Em 1988, o primeiro padrão da raça foi escrito, o que gerou um problema para muitos britânicos que não consideram a morfologia como característica capaz de definir um bom Border Collie, mas sim sua resposta para o trabalho.
Tanto é que o lema da ISDS, Referência Mundial de Cães de Pastoreio, ainda é Brain for Beauty, ou Inteligência antes da Beleza, o que a leva a administrar o cão de acordo com seu próprio livro genealógico. Em consequência disso, a FCI, Fédération Cynologique Internationale, depositária dos padrões de beleza de todas as raças, recusou-se a reconhecer a ISDS, mas o British Kennel Club apresentou o padrão Border Collie na FCI em 1976. Na França, a Société Centrale Canine foi incumbida pelo Ministério da Agricultura da gestão do Livro Genealógico Nacional, o LOF, Livro Francês das Origens. Como membro da FCI, ela reconhece os cães registrados no British Kennel Club, mas ignora aqueles registrados no livro da ISDS. Porém, devido ao reconhecimento da ISDS pelo British Kennel Club, atualmente é possível transformar um pedigree da ISDS em um pedigree do British Kennel Club e finalmente obter um pedigree LOF. O Border Collie no Brasil. No Brasil, a raça é reconhecida pela FCI por meio da CBKC, Confederação Brasileira de Sinofilia, com participação nas exposições de estrutura ou beleza. Segundo o padrão oficial, o Border Collie, que integra o Grupo 1 Cães Pastores e Boiadeiros, exceto os boiadeiros suíços, seção 1 Cães Pastores, basicamente deve apresentar dois tipos de pelagem, moderadamente longa ou curta, e medir na cernelha 53 centímetros os machos e as fêmeas ligeiramente menores. O Border Collie está sujeito a provas de trabalho, mas somente em competições internacionais. Para mais informações sobre a morfologia e temperamento da raça, acesse o site da CBKC clicando em Raças, Grupo 1 e Border Collie. Mas como a raça Border Collie tornou-se tão hábil para o pastoreio? A seleção das raças favoreceu ou desfavoreceu as características físicas, sensoriais e cognitivas dos indivíduos, tudo em nome dos projetos propostos para o seu desenvolvimento. Isso levou ao aparecimento de diferenças marcantes entre os cães, assim como o porte, o formato do crânio, posição dos olhos, cor, comprimento dos pelos, textura, etc. O material de cada um foi, portanto, modificado, alterando também suas capacidades ou potencialidades para cada tipo de função. A aprendizagem em termos de excitabilidade depende da exposição aos estímulos e do quanto essa exposição foi positiva para o cão, proporcionando bem-estar para ele. É o que chamamos de consciência de estímulo. Muitos tutores me perguntam se os instintos podem ser controlados. Sim, podem. Antes, porém, lembro que o instinto é definido como o comportamento espontâneo, inconsciente e imutável de uma determinada espécie. É também chamado de memória primordial ou memória primitiva. Esse comportamento natural ocorre por meio de automatismos hereditários, ou seja, por meio de ações inatas ligadas à sobrevivência e sem aprendizado prévio. Em outras palavras, os cães já nascem com comportamentos próprios da espécie. Um cão poderá abandonar a ação instintiva para atender ao chamado de seu tutor, por exemplo. Mas será que isso significa que o treinamento precede o instinto? Não. Tentar anular o instinto por meio de treinamento é ir contra a memória primordial da espécie. O que podemos fazer é aproveitar o comportamento instintivo a nosso favor. A seleção que definiu as raças visando explorar suas habilidades naturais não alterou os instintos primitivos. Na verdade, eles apenas foram geneticamente amplificados ou parcialmente amputados, visando estimular e ajustar funções específicas, como ocorreu também com a raça Border Collie. Selecionada para o pastoreio, teve o chamado padrão motor silenciado, ou seja,
A sequência de predação definida como busca, perseguição, apreensão, execução e consumo foi parcialmente amputada para que os exemplares da raça pudessem desempenhar corretamente a função de pastoreio ou apartação. Em outras palavras, execução e consumo foram retirados. Tais instintos modificados são chamados de instintos secundários ou aprimorados pelo homem. É o que denominamos padrão motor silenciado. Isso explica por que há cães que, ao ver a presa fugir, se acalmam, enquanto alguns mantêm a sequência de predação até alcançá-las e matá-las. Eu sou o Gelson Leite, autor do livro Cães Só Amor Não Basta, e você poderá ver em meu Instagram, @autorgelsonleite, algumas imagens que ilustram a história do Border Collie. Obrigado por ouvir o podcast Descubra Seu Cão, e não esqueça de deixar sua avaliação e nos seguir. A gente se encontra por aqui para falar sobre o melhor amigo do homem.